Som. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no meu e no teu coração. Amém? Ainda de pé, eu queria ler um texto da palavra do Senhor e desde já agradecer a oportunidade por estar aqui nesse momento, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor junto com você e também tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Aquilo que Ele tem para o meu e para o teu coração. Amém? Glória a Deus. O texto da palavra do Senhor que vamos ler nessa noite está em Números capítulo 14, versículo de número 4. Isso, Números 14, versículo de número 4. Glória a Deus. Só para te adorar, Senhor, que nós estamos aqui, amém? Números 14, capítulo 14, verso 7, diz assim mesmo a palavra do Senhor. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Diga assim, muitíssimo boa. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos te adorar, Senhor. Foi para isso que viemos aqui, Senhor, mas para escutar a tua palavra, aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Senhor, que venha cair em terra fértil essa palavra vindo do teu coração para os nossos, ó Deus. Nos abençoa, Senhor, e que tu venhas fazer aquilo que tu queres nessa noite. Amém e amém. Você pode sentar, por favor? Glória a Deus. A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo. E eu conversando com Deus nesses dias que se antecederam para que nós estivéssemos aqui, eu perguntava, Senhor, o que tu queres falar nesse primeiro culto de 2021 para a tua igreja? Falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que vão estar lá. E o Senhor disse assim, uma palavra que tocou no meu coração, e Ele falou, olha, seja simples como as pombas. E eu disse, Senhor, simples, mas não simplório, simples como as pombas. Porque eu quero falar é algo para o coração dos meus irmãos, dos meus filhos, que vão estar ali presentes. E eu disse, Senhor, como tu queres falar? Ele disse, olha, fala daquilo que realmente que eu tenho te usado profissionalmente. Eu entendi. Eu disse, Senhor, tu queres que eu fale sobre visão. Eu disse, Senhor, tu queres que eu fale sobre a visão que tu tens para a tua igreja, para a tua noiva, para os teus filhos? Ele disse, não é essa a visão que eu quero que tu fales. Na realidade, é o que eu e você, como nós temos olhado, qual é a nossa visão que nós temos de reino, de família e de igreja. Como nós temos olhado para a nossa vida, o que nós temos visto e mais do que visto, contemplado, e o que nós temos na realidade, mais do que os nossos olhos têm visto, mas o que o nosso coração, a nossa mente tem olhado, mais do que nós estamos aparentemente vendo aquilo palpável. E é exatamente o que eu quero compartilhar com você nessa noite. A visão é o sentido mais completo que o ser humano tem. Nessa noite nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a visão de Deus, a visão de cada um de nós que vamos ter em relação às coisas que permeiam o nosso dia a dia. A visão de Deus é muito boa, ela é perfeita. Em 1 Samuel 16, no verso 7, na parte B, diz assim mesmo a palavra do Senhor. Essa é a visão de Deus para cada um de nós, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para os que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É isso que Deus olha, para o coração. Essa é a visão de Deus para nós como homens. Mas nessa noite nós queremos dar o feedback para Deus, a resposta para Deus, de qual é a nossa visão de reino, qual é a nossa visão de família e qual é a nossa visão de igreja para Ele. Nós já sabemos qual é a visão que Ele tem para nós,
Mas o que você tem olhado em relação a essas três coisas tão importantes? Nós estamos começando o ano de 2021. E Deus, Ele quer algo diferente das nossas vidas. Ele quer que nós olhemos de uma forma diferente do que o mundo tem olhado para esse ano. Talvez o mundo tenha olhado com uma esperança falsa ou vã, ou ele tenha olhado com pessimismo para as coisas que nos cercam. Mas qual é o nosso olhar? Qual é a visão que nós vamos ter para esse ano de 2021? Qual é a nossa posição em termos de olhar e em termos de visão? É exatamente isso que Deus quer que nós olhemos e que nós pensamos nessa noite, que nós possamos pensar nessa noite. Voltando ao contexto que nós lemos, em Números capítulo 14, versículo 7, nós acabamos de ler. Nós vimos três coisas importantes nesse contexto que nós lemos. A primeira coisa importante é que Moisés é ordenado por Deus, em Números 13, 2, na parte A. Ele é ordenado por Deus para enviar um homem de cada tribo para espiar a terra de Canaã. Esse é o contexto desse texto que nós acabamos de ler, de Números capítulo 14, verso 7. O contexto era que Deus ordenara a Moisés: Moisés, tira um homem de cada tribo e envia para espiar a terra. O segundo ponto importante que eu quero dizer para você dentro desse contexto é que esse homem teria de ser um príncipe, uma pessoa importante de influência. A palavra usada para esse homem que Moisés tinha que pegar, no hebraico é nasci ou nasce, que quer dizer alguém exaltado, um chefe, um príncipe. Então não era qualquer pessoa que iria ser cogitada para olhar e inspirar a terra, não era. No hebraico moderno, essa mesma palavra denota presidência. Então Moisés tinha sido ordenado por Deus para pegar um homem de cada tribo para espiar a terra de Canaã. E assim Moisés faz, em cada tribo ele pega um homem e envia 12 homens para espiar a terra. O ponto 3, importante desse contexto que eu quero que você nessa noite venha a estar atento, é que foram enviados para espiar a terra, para olhar a terra e trazer um relatório sobre o que tinham visto. Preste atenção. Eu não quero sair da temática que eu falei para você sobre olhar, sobre visão sua, pessoal, em relação a 2021, em relação à tua casa, à tua família, em relação à igreja, em relação ao reino de Deus. Eu não quero sair desse contexto, mas eu preciso te explicar nessa noite sobre esses três pontos importantes. E principalmente esse último, porque eles tinham que olhar, espiar, mas eles tinham que trazer um relatório daquilo que os olhos deles viram sobre a terra. E assim fizeram. O que iria determinar nesse relatório, o que iria ser de impressão desse relatório pessoal de cada um dos 12 que tinham ido ver, era como eles tinham olhado a terra de Canaã. Essa seria a diferença entre os relatórios que viriam de lá. Como é que eles tinham olhado para a terra de Canaã? Todos iam ver a mesma coisa, mas nem todos iam olhar a mesma coisa. Porque você vai ver daqui a pouquinho que existe uma diferença entre ver e olhar. Parece a mesma coisa, mas é bem diferente. Existe uma diferença muito acentuada, maiúscula, entre ver e olhar. Os primeiros príncipes que saíam para ver a terra, que voltaram, que começaram a falar, eles começaram a falar em Números 13, 28, se você puder olhar na Santa Palavra de Deus, é um capítulo antes, 13, versículo 28 e 29, olha o que eles viram, esses primeiros príncipes, quando eles foram na terra de Canaã. Versículo 28, o povo, porém, que habitava nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak,
Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles começaram a dar o relatório daquilo que eles tinham visto, e realmente tudo isso que eles falavam, tudo isso que eles começaram a relatar, era exatamente o que acontecia. Eles viam com os olhos aquilo e começaram a relatar tudo exatamente, inclusive, e nesse texto eles vão falar que eles viam que o cacho de uva necessitava que 2 homens pudessem carregar, de quanto a terra lá era frutífera. Mas na realidade o que eles começaram a fitar os olhos foi em um detalhe, de ver que a cidade era fortificada, de ver que existiam homens ali gigantes, de ver que existiam povos cruéis, povos pagãos, povos que matavam, povos de guerra, e eles começaram a relatar. Mas 2, Josué e Calebe, olharam com a visão de conquista. E eu quero que você continue no versículo 30. Diz assim mesmo a palavra do Senhor: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué e Calebe viam a mesma coisa que aqueles homens tinham visto, mas eles olharam com outros olhos. A visão deles era uma visão diferente. Eles não apenas viam que estava palpável, apenas o visível, mas eles criam na promessa que Deus tinha feito. E eles olharam que a terra era boa e que essa era a terra da promessa, e por isso eles precisavam se regimentar, e por isso eles precisavam lutar, e por isso eles precisavam subir, e por isso eles sabiam que eles iam vencer, porque era a terra prometida. E assim, eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que Josué e Calebe, eles olham de uma forma diferente. O mesmo cenário, a mesma situação, mas olharem de uma forma diferente. Eu quero te falar que eu sou um profissional da área da saúde, não médico. Eu sou optometrista, uma palavra um pouquinho difícil até de falar. Mas eu estudo justamente a área da saúde visual. E eu sei um pouquinho a diferença entre ver e olhar. Ver é algo imediato, é um sentido do nosso corpo, faz parte da nossa visão. Ver é inerente ao nosso corpo. Olhar é diferente. Olhar implica em interiorização, em complexidade. Olhar é analítico, traz sentimento, requer atenção, provoca atitudes. Olhar exige dedicação, provoca reações. Talvez eu tenha visto você ao entrar aqui nessa noite, mas na realidade eu não olhei para você. Na realidade eu não sei como você está. Talvez se você perguntar pela minha esposa, eu vou dizer, porque eu olhei para ela, eu prestei atenção nela, eu sei como ela está vestida, eu sei se ela está bem, eu sei como o desejo dela está aqui. Mas você, talvez eu só vi, talvez os meus olhos conseguiram enxergar você, mas eu não prestei atenção nos detalhes, eu não foquei em você. Existe uma grande diferença entre ver e olhar. Eu quero ser simples nessa noite, como o Senhor assim me ordenou. Eu quero que você entenda a diferença entre ver e olhar, entre visão. Enquanto aqueles 10 espias viam a terra de Canaã, com todos os seus benefícios, mas eles olhavam que seria impossível deles conquistarem. Josué e Calebe olharam a mesma terra, os mesmos povos, a mesma situação, mas eles sabiam que Deus tinha prometido aquela terra para eles. Eles sabiam que em meio a toda aquela dificuldade, Deus tinha falado que aquela terra era a terra prometida.
e que nada eles iriam impedir deles conquistarem, nem gigantes, nem as muralhas fortificadas, nada iriam impedir, porque a visão que eles tinham, o olhar que eles tinham, era diferente daqueles que tinham visto apenas os homens, os gigantes, a terra, aquilo palpável. Diga comigo, visão. Isso, visão está ligada a olhar. Visão não pode parar no ver. Visão tem que estar relacionada ao olhar. Vou te dar um exemplo bem clássico sobre o que é olhar. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, verso 47, é muito conhecido. Esses textos que nós temos lido nessa noite, são textos bem conhecidos da palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, verso 47 ao 52. Glória a Deus. Diz assim mesmo a palavra do Senhor: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus em estrada afora. Esse texto, ele vai exemplificar exatamente aquilo que nós vamos estar falando nessa noite, que estamos falando nessa noite. Esse texto, ele fala de um cego. Esse cego, ele não via, isso mesmo. Esse cego, ele não via, mas ele olhou para Jesus. É aí que está a grande diferença. Ele olhou para Jesus, não apenas como Nazareno. Esse texto inicia de uma forma interessante, porque ele fala de Jesus Nazareno. Era costume as pessoas falarem sobre você ou de alguém em relação à cidade natal, ou por ser filho de alguém. Um exemplo: Bartimeu, filho de Timeu. Um exemplo: Jesus de Nazaré, porque Jesus era da cidade vinha de Nazaré, isso, vinha de Nazaré. Então, quer dizer, as pessoas ligavam a isso. Inclusive o texto começa a falar sobre isso. O texto fala assim: meu Jesus o Nazareno. Mas este cego que não via, mas olhou a Jesus, não como Jesus o Nazareno. O cego disse: Jesus, filho de Davi. Os judeus acreditavam que o Messias teria descendência de Davi. O cego olhou para Jesus como Messias. Quantos não clamavam Jesus naquele momento? Jesus, me cura, Jesus, me cura, me abençoa. Jesus de Nazaré, me abençoa. Mas aquele cego, ele olha para Jesus. Eu quero que você entenda o sentido de olhar. É de perceber que ele era mais do que Jesus o Nazareno. É de perceber que Jesus, aquele que andava lá, mesmo ele não vendo, ele cria que Jesus era o prometido, o Messias, o filho de Davi. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantos naquele momento não estavam clamando por Jesus? Quantas pessoas não clamavam por Jesus? Mas para este homem Jesus parou, porque ele não escutou apenas um clamor de socorro, ele não escutou apenas um clamor de alguém que via ele como um curador, como um grande homem, como um profeta. O que Jesus tinha visto naquele homem, naquele clamor, era justamente a adoração, porque ele, mesmo sendo cego, percebia que Jesus
era o Messias, o filho de Davi, aquele da descendência de Davi que viria para reinar. Isso é tão interessante que eu parei e olhei, e quando eu meditei na palavra do Senhor, Jesus chega para aquele homem cego. Jesus sabia que ele era cego, mas quando ele olha para aquele homem, vendo a adoração daquele homem, vendo o reconhecimento daquele homem, vendo a forma que esse homem olhou para Jesus, ele pergunta: o que tu queres? Parecia algo interessante, porque como Jesus perguntara a ele o que ele queria, se ele era cego, mas Jesus olhou naquele momento, não pediu de socorro por ele ser um cego, mas ele parou porque ele viu um adorador que olhou para ele e disse: esse verdadeiramente é o Messias prometido, esse é o filho de Davi. O interessante aqui é que muitos viam, mas não olhavam a Jesus como o Senhor. Existe uma grande diferença entre ver e olhar, e é isso que eu quero te dizer nessa noite. Como é que você está olhando a tua família? Como é que você está olhando o chamado de Deus, o ministério? Como é que você está olhando a igreja do Senhor? Como você está olhando o reino de Deus? Talvez você tenha visto, você tenha enxergado o reino de Deus de uma forma a qual você não tem olhado ainda como é o reino de Deus. Você tem olhado a Jesus no reino de Deus, você tem visto Jesus como Senhor, como Salvador, como curador, abençoador, mas no reino de Deus, você tem que olhar a Jesus como Senhor, como aquele dono da tua vida. Pare de fazer as coisas que você acha que tem que fazer, porque no reino de Deus, se você olhar Ele como Senhor, você vai começar a deixar Ele fazer parte da tua vida, do teu caminhar, do teu dia a dia, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança. Ele é o teu Senhor, Senhor em todas as áreas da tua vida. Como você tem olhado para a sua família? Talvez teus olhos tenham visto um filho rebelde. Talvez os teus olhos veem alguém que não tem solução. E eu estou falando para um povo de Deus escolhido. Talvez você tenha olhado para o teu filho, visto o teu filho com esses olhos de apenas ver, e tem achado que não tem mais solução para ele. Talvez chegou numa maior idade e você diz: olha, eu não tenho mais o que fazer, porque ele já se tornou de maior e eu não posso mais ter gerência nisso. Mas o Senhor quer te dizer nessa noite, você papai, você mamãe, você é responsável pela tua casa, que você precisa olhar para a tua família nesse ano de 2021. Mesmo olhando grandes coisas acontecendo, grandes gigantes, grandes adversários, mas que você olhe com os olhos do Senhor e comece a contemplar algo diferente nesse 2021. Que você comece a olhar e ver que o teu filho é a herança do Senhor. Que o teu esposo é a solução para ele. O vício não vai vencer. A prostituição, o adultério não vai vencer na tua casa. Talvez os teus olhos humanos digam: impossível, pastor. Eu já lutei, eu já batalhei, e eu não consigo ver mais nenhuma solução. O Senhor nessa noite quer te mostrar uma visão nova para você, para a tua casa. Com um olhar novo, você vai olhar igual Josué e Caleb. O teu adversário não vai ser maior. Você sabe Davi? Davi não viu Golias. Davi olhou Golias já sendo morto. Ele disse assim: olha, tu vem com espada e com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje ele me dará. Ele já tinha visto, olha os olhos, olha a visão. Ele disse: o Senhor vai me dar a tua cabeça. Ele já via, ele já olhava. Porque se olha com os olhos humanos, só com o olhar humano, ele veria um homem de estatura alta, todo forte, todo equipado em guerra.
seria na realidade só para nós aqui algo impossível mesmo. Mas ele olhava com olhar, com visão, e olhava aqui que se Deus era com ele, a vitória era certa. Deixa eu falar uma coisa com você, abrir um parêntese. Deus não mandou Davi lutar com Golias. Davi olhou Golias e viu que era necessário ele lutar com Golias. Porque a visão dele era: se um homem se levantar aqui no exército de Israel e ir contra ele, ele não está indo um homem, está indo sim um representante do Senhor dos Exércitos. Olha o olhar que Davi tinha. Deus diz que nós olhamos e não olha como o homem vê, que o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Deus olha o coração. Você precisa olhar com os olhos de Deus para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a igreja do Senhor. Qual é a sua visão de igreja? Você acha que apenas vir ao culto, participar de programações, vir no culto da virada, e nos núcleos missionários? Talvez para você tenha visto as coisas acontecendo na igreja e dizer assim mesmo: isso é uma bênção, isso é maravilhoso, Senhor opera neste lugar. Talvez você tenha visto tantas coisas acontecerem, mas você, qual é a tua visão de igreja? Qual o teu olhar? O que você está vendo? Para que tudo isso aconteça aqui que você está vendo aqui, ó. Pessoas não estão apenas vendo, mas estão olhando para a igreja. Você está vendo esses bancos, essas cadeiras todas arrumadas aqui? Você está vendo, mas alguém olhou e disse: eu preciso fazer. Eu faço parte dessa igreja e eu sou partícipe disso. Alguém precisou mais do que ver, precisou olhar e dizer: este lugar precisa de cadeiras arrumadas. E essa pessoa apenas não olhou, não apenas viu, mas olhou e disse: eu quero fazer parte disso. Você está vendo essa mídia maravilhosa, linda, abençoada do Senhor. Você diz: olha, talvez é só clicar num botãozinho e tudo vai aparecer. Talvez você veja isso. Mas se você olhar, pessoas estão olhando e vendo a necessidade. E pessoas estão fazendo, estão pagando o preço ali, por mim e por você. Deus quer te chamar esse ano não só para você ver, ser um mero espectador da casa do Senhor. Deus quer que você olhe e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. 2020 terminou. O que nós vamos olhar e ver para 2021? Para nossa família, para nossa casa? Será que vamos estar olhando como aqueles espias, príncipes, pessoas de influência, pessoas que não eram qualquer um, e vai olhar simplesmente e ver com os olhos humanos? Ou você vai começar a olhar com os olhos de Deus e ver que é necessário alguém pagar o preço? É necessário alguém fazer algo pela tua família, pela tua casa? É necessário você se levantar como profeta de Deus? É necessário você fazer diferença no teu trabalho, na tua escola? Deus quer nessa noite o feedback da tua visão, o teu relatório do que você tem visto, do que você tem olhado. Se Deus dissesse nessa noite: qual é o teu relatório em relação à tua família? O que você tem visto em relação à tua casa? O que você tem visto em relação à igreja? O que você tem visto em relação ao teu ministério? Qual seria o relatório de você para o Senhor? Qual seria o feedback? Seria igual aqueles 10 espias? Ou você olharia para o Senhor e disse: Deus, meu filho está quase perdido nas drogas, mas os meus olhos contemplam ele na casa do Senhor, louvando a Ele. Como está sendo a tua visão de reino? Como é que tu está vendo a visão da igreja do Senhor? Será que você tem olhado e você tem visto? Não, grandes coisas acontecerão,
e os meus olhos verão grandes coisas. Ou você tem olhado e dito: não, grandes coisas acontecerão, e eu farei parte dessas grandes coisas. Eu sou um chamado de Deus, eu vou fazer a diferença em 2021, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha igreja. O que você tem visto, querido? O que você tem visto, como você tem visto? Deus está te adstando como príncipe dele. Igual como ele fez com aqueles 12, ele está te adstando como príncipe, para que você venha prestar relatório do que você tem visto na tua vida. Esse é o momento de você parar um pouco e você começar a fazer esse relatório. É um novo ano que se inicia. Faça o relatório da tua vida. O que você tem visto? O que você tem olhado? Quais são as tuas expectativas? Qual é a tua fé? Até onde vai a tua fé? Deus chama Abraão e disse: Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Tudo isso que tu tens visto, eu vou te dar. Qual é a tua visão? Tudo isso que tu tens visto, Deus vai te dar. Mas o que você está vendo? Será que você já está vendo a derrota? Será que você já está vendo o comodismo, as mesmices, só vir para o culto, só sentar no mesmo banco? Será que você tem visto apenas o teu filho entrar em casa, sair de casa, papai e mamãe ser o celular, o notebook, a internet? Aquilo, Abraão, que você tem visto, Deus tem te dado hoje. Mas o que tu tens visto? Qual é o teu olhar da tua casa? Qual é o teu olhar da tua família, do teu esposo? Você tem visto, você tem olhado para ele como um sacerdote da tua casa? Você tem olhado para a tua esposa como aquela que é sábia? Como você tem visto? Abraão, o que tu tens olhado, eu vou te dar neste momento como herança. Como é que você tem olhado para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios? Nessa noite, a palavra do Senhor, sendo simples como as pombas, Ele quer trazer para nós uma verdade, que os nossos olhos não se acostumem com aquilo que Ele tem visto, com os milagres que têm acontecido, que nossos olhos possam viver, que nós possamos olhar e contemplar, e ser partícipe de tudo aquilo que Ele tem feito. Eu quero nessa noite pedir para que você fique de pé. Eu não vou me alongar nessa noite, porque eu sei que a palavra do Senhor foi simples, como as pombas, não simplória, mas foi simples. Eu quero te dizer nessa noite, que você possa olhar para a tua casa, olhar para a tua família, para a tua esposa, para o teu filho, para esta igreja, para o desafio que há aqui neste lugar. Pastor Felipe sabe o amor que nós temos por ele, a visão que ele tem de reino, o olhar que ele tem. E eu quero te dizer que, se você ver, se você for só ver, você vai ver muitas coisas acontecendo nesse ano aqui. Mas Deus Ele não quer que você apenas veja. Deus quer que você olhe, contemple, participe, se doe, lance-se na presença do Senhor. Lance no chamado do Senhor para a tua casa, para a tua família. Olhe de uma forma diferente para a tua esposa. Homem de Deus, você não tem deixado ela ser sábia na tua casa.
Você tem passado na frente dela, porque os teus olhos têm visto apenas ela como uma mulher. Os teus olhos não têm contemplado ela como serva do Deus Altíssimo, como princesa do Senhor. Ame a sua esposa de uma forma diferente nesse ano. Não por ser mais um ano, mas porque é a vontade do Senhor, a simples vontade do Senhor. Você, mulher, não tem deixado o teu esposo ser o rei da tua casa, o sacerdote da sua casa. Você não tem deixado, porque você olha apenas ele como um homem. Talvez você tenha olhado apenas ele como um homem, cheio de falhas. Mas o Senhor quer que você olhe o teu esposo. Contemple o teu esposo como ele sendo o provedor, o sustentador, o abençoador, o profeta da tua casa, o sacerdote da tua casa. Você, filhinho, talvez tenha visto teu pai e com rebeldia não tem respeitado ele, não tem honrado ele. Você, filhinho, honra teu pai. Olhe ele como aquele que tem te abençoado, provido, sustentado. Você, filhinho, preste atenção, filhinho. Eu quero falar para os filhinhos também grandes aqui. Talvez você passou o ano passado sem ir na casa do teu pai, sem ir na casa da tua mãe. O Senhor quer que você olhe coisas que você só tinha visto. O Senhor quer abrir os teus olhos. O Senhor quer abrir a tua visão nessa noite. Eu quero olhar para você que veio falar com você que veio nessa noite. Deus tem olhado para você. Talvez você venha dizer: olha, ninguém me nota, ninguém me vê. Mas eu quero te dizer uma coisa: que Deus tem olhado por você. Se você veio aqui nessa noite simplesmente porque Ele te ama, Ele tem olhado para você. Talvez essa palavra não tenha sido designada talvez para muita gente, mas para você, essa palavra é para você. Deus tem percebido você. Você tem chorado à noite, pensando que ninguém te olha e ninguém te vê. Talvez dentro da tua casa, mas Deus tem olhado para você. Ele olhou tanto para você, que de uma forma simples, Ele fez com que eu viesse aqui nessa noite, só para dizer que Ele tem olhado para você. E eu quero te chamar nessa noite aqui, para você tomar o passo mais importante da tua vida. Ele tem olhado para você. Eu quero te convidar para você fazer parte deste reino. Eu quero te convidar para você aceitar aquele que é o teu Senhor, que é o teu Salvador, que é o teu Remidor. Deus tem olhado para você. Deus tem visto você. Deus tem achado graça de ti, mesmo você fazendo coisas erradas. Sabe por que Ele olha, não com um olhar como o homem vê, como você vê, como um derrotado, ou talvez como alguém que não tem muito valor. O olhar dele, olhar de te olhar como um príncipe, de te olhar como um filho amado, independentemente do que você faz. Eu quero chamar você aqui na frente. O motivo deste momento de nós estarmos ministrando, um deles, é para que você venha aqui e encontre o teu Senhor e o teu Salvador. Eu queria chamar a primeira pessoa para o Senhor nessa noite. Sai do teu lugar e venha aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Pode sair do teu lugar. Você já está de pé. Nada pode te prender. Ele está aqui de braços abertos, Ele te olhando, te contemplando. Eu posso te ver, mas Ele pode te olhar. Eu também quero chamar a segunda pessoa já, porque eu sei que a primeira já está chegando aqui, em nome de Jesus. Você que pensa que estava afastado da casa do Senhor. Talvez alguém te feriu, alguém te machucou dentro da casa do Pai.
Mas irmãos, às vezes é assim. Na nossa casa também acontece assim. E você se afastou um pouquinho. E hoje é dia do Senhor dizer: ó, eu olho para você de forma diferente. Vem cá, meu filho. Eu olho para você de olhar de forma diferente. Vem cá, meu filho. Eu quero que em 2021 você olhe com os meus olhos. Vem cá, meu filho. Talvez em 2020 você deixou o teu ministério meio que morto. Eu quero que você venha aqui na frente para estar aqui orando junto comigo. Talvez você precise de uma oração, porque os teus olhos só estão vendo coisas difíceis. Talvez os teus olhos não consigam olhar e ver como Josué e Calebe. Talvez você só esteja olhando para as coisas que estão te cercando, porque são muitas coisas acontecendo. Também eu quero olhar por você também. Você pode sair do seu lugar. Enquanto os instrumentos estão ministrando som, salvação, libertação, nós queremos que cadeias estão sendo quebradas para que você não venha ter empecilho de chegar aqui na frente. Igreja, interceda, porque esse é o melhor horário do culto, horário de festa no céu. Deus olha para você, Deus olha por você. Ele te olha como um filho amado. Saia do teu lugar nessa noite. Se você precisa de oração, saia do seu lugar nessa noite. Se você precisa se encontrar com o Pai, saia do seu lugar nessa noite. Se você precisa se reconciliar, fazer uma aliança, reforçar essa tua aliança com o Senhor, dizer: Senhor, ei, tu está me vendo mesmo? Ei. Ele está te vendo, está te olhando. Ele quer provar isso para você. Tem alguém para o Senhor nessa noite? Eu não sei se essa mensagem também veio para você que está na internet. Talvez essa mensagem tenha chegado no teu coração. Você que depois de alguns dias, meses, anos, eu não sei, você vai escutar. Deus olha para você com um olhar de pai, um pai de amor, um pai que sabe que mesmo que o filho erre e peque, caia, mas ele levanta e sustenta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem ninguém para Jesus nessa noite? Todos aqui são lavados e remidos no sangue de Jesus. Todos têm olhado com o olhar que Deus quer para a tua família. Todos têm olhado da forma que Deus quer para a casa do Senhor. Todos têm olhado para o reino de Deus como tem que olhar, como o Senhor. Nós estamos felizes porque estamos aqui no centro da vontade de Deus. Se você está fazendo isso, a vontade de Deus, olhando da forma que você tem que olhar, eu quero que você levante suas mãos e ore comigo nessa noite. Glória a Deus. Ó Pai, estamos aqui a tua noiva, a tua igreja, Senhor, agradecendo pelo teu olhar, porque tu é um Pai de amor, que tu nos olha, que tu nos perdoa, que mesmo nós não tendo habilidade suficiente para chamar a tua atenção, mas os teus olhos estão sobre nós, e tu nos olha melhor do que qualquer outra pessoa, Pai. Tu nos olha como nós vamos ser, como realmente nós somos. Eu quero orar e te agradecer por esta mensagem, Senhor, aleluia. Eu quero orar, Senhor Deus, com a tua noiva, Senhor, e te agradecer pelo teu olhar a nós, ó Senhor, que nós possamos olhar os nossos filhos como herança
herança tua, não pertencendo a nós, mas ao Ti, Senhor. Que nós possamos olhar a nossa esposa como, oh Deus, como tens olhado para a Tua igreja, com um olhar de amor, de sacrifício, Pai. Aleluia. Senhor, glória a Deus. Igreja, adore ao Senhor, a oração é sua. Milagres estão acontecendo aqui, aleluia. Tem um irmão teu que Deus ama tanto, ele está aqui hoje se reconciliando ao Senhor, aleluia. Se for para a gente parar toda hora, a gente para, não tem problema nenhum, você pode sair do seu lugar. Essa mensagem simples, mas ela veio para tocar no meu coração e no teu coração e dizer assim mesmo: Deus olha para nós, vamos olhar para as coisas dele. Senhor, está aqui tua igreja, Senhor, está aqui teu filho, Senhor, se reconciliando à casa do Pai. Nunca o lugar dele foi ocupado, ao contrário, Senhor, tu aguardava na porta ele chegar e hoje ele chegou, aleluia. Tu nunca apagou o nome dele do livro da vida, porque tu não é homem que se arrependa, aleluia. Tu não perde nada, Deus. Pai, mas olha para essa mãe que tem olhado o seu filho e chegar de madrugada, bêbado, e parece que não há mais solução. Coloca a tua visão, o teu olhar, e que ela possa ver um filho restaurado, curado, transformado. Nós oramos, ó Deus, pela tua noiva, pela tua igreja, pelo desafio desta casa, deste lugar em 2021, Senhor. Que a liderança possa olhar e já ver tudo está consumado, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus, abençoa o teu filho, Pai, nessa nova jornada, nessa caminhada, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar guiando, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, sua mente, seu coração, em nome de Jesus, Pai. E fortalece quando ele cair. Que nós, como irmãos, possamos levantar, que a tua igreja possa ajudar, abraçar, amar, cuidar, proteger, Pai. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se você está aqui e quer participar, você pode vir, para você ainda se reconciliar. O culto ainda não acabou, para você aceitar Jesus, aleluia. Você pode vir, se você assim quiser, tá? Estamos finalizando aqui a mensagem do Senhor, mas o convite está em aberto. Esses sons aqui estão ministrando salvação, ó, libertação. Daqui a pouquinho coisas ainda acontecerão aqui, mas mesmo assim o Senhor ainda vai estar te chamando até o final do culto. Se você não tiver coragem de chegar até aqui, eu vou estar ali, ou o pastor vai estar aqui. Você pode bater no nosso ombro e dizer: ó, eu quero aceitar a Jesus, eu quero me reconciliar. Ó, eu quero que você olhe, porque esse ano eu quero fazer coisas que os meus olhos começaram a ver hoje, coisas diferentes. Se você quiser, eu vou estar bem ali, ó, até o final do culto, porque eu sei que o Espírito Santo está tocando em tantas vidas aqui. Eu sinto isso que o Senhor está tocando, e você, por causa da tua posição, não está vindo aqui. Mas não te preocupa não, não te preocupa não, não te preocupa não. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Felipe. Deus abençoe. Glória, louvado seja o nome do Senhor.
Tome assento rapidamente, nós já vamos encerrar, mas antes de encerrarmos, a ceia está aqui, nós vamos ministrar a ceia. Você que não esteve aqui pela manhã, levante a sua mão, por favor. Você tem a oportunidade de cear, mas isso não impede que você que ceou também, possa cear também. E nós vamos ser bem práticos e objetivos, para que nós remimos o tempo, para que a gente possa sair daqui, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas eu quero lembrar 3 pontos, 3 perigos antes de nós cearmos. Nós precisamos lembrar disso. Precisamos trazer a lembrança. E eu já pediria para que os diáconos já viessem e estivessem posicionados aqui, por favor, como nós fizemos pela manhã, e nós cremos que o Senhor operou milagres e maravilha pela manhã. Nós cremos nisso. Eu creio que não foi só aqui presencial, foi também pela internet. E eu creio que vai acontecer, porque o Senhor, Ele faz, quando Ele vai fazer, ninguém consegue impedir. Assim como nós ouvimos agora. Eu pediria que os diáconos já se posicionassem da mesma forma, como fizemos pela manhã. E eu só quero trazer à memória 3 perigos antes de cearmos. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Um dos perigos principais é você participar da ceia indignamente. Agora eu quero só ler uma frase para você. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Assentar-se à mesa do Senhor de forma leviana, irrefletida e despreparada é comer e beber juízo para si. Precisamos ter convicção do nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja, antes de participarmos da ceia. O pastor Robert acabou de dizer assim: estamos lavados, todos aqui estão lavados pelo sangue do Senhor. Glória a Deus. Então você faz parte, então você vai fazer dignamente, participar da ceia dignamente. O outro perigo de participar da ceia, que nós precisamos atentar para esse perigo, é participar da ceia do Senhor sem discernimento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O crente precisa discernir o corpo de Cristo, partido na cruz, ou seja, a obra da redenção em seu favor, e também discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. Você ouviu o chamado aqui? Como está o seu olhar para a igreja, para o seu ministério? Não podemos assentarmos à mesa com mágoas dos irmãos. Isso gera fraqueza, doença e morte. Mas aqui estamos todos remidos e lavados pelo sangue do Senhor. Agora ficou mais silencioso. O terceiro perigo de participar da ceia do Senhor é sem auto-julgamento. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 31 e 32, diz assim: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não podemos ser condescendentes com nós mesmos, nem complacentes com os nossos pecados. Devemos julgar-nos a nós mesmos, para não sermos condenados com o mundo. Precisamos agir com rigor, com nós mesmos, com profundo amor e paciência com os nossos irmãos. Queridos, se nós estamos discernindo, se nós estamos com este olhar para a ceia do Senhor,
como comunhão, com o amor que Ele olhou, com o seu sacrifício vicário ali na cruz. Participe da ceia, coma do pão e beba do vinho. Glorifique o nome do Senhor. E nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos pela manhã. O pastor Rosivaldo vai orar pelos elementos. E em seguida, você pode caminhar, pegar a ceia e ter o seu momento com o Senhor. Enquanto nós teremos um louvor bem suave, para que você possa ter o seu momento e cear com o Senhor. Amém? A igreja entendeu? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Eu convido a toda a igreja neste momento a orarmos pela ceia, pelo pão e o vinho que representam o corpo de Cristo. A toda a igreja a orar, e aqueles que ainda não ceiaram, não estiveram de manhã e não ceiaram, que vão ceiar agora. Amém, amado? Vamos orar? Deus, em nome do teu filho Jesus, Pai, que nós te pedimos, graças a ti, Pai, estamos aqui. Tudo que seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Agora neste momento que vamos ceiar, Pai, que vamos comer deste pão que representa o teu corpo, Pai, e vamos ceiar e vamos tomar deste vinho que representa o teu sangue, o sangue que foi aspergido na cruz, Pai. Tu morreste por nós, para que hoje estivéssemos aqui, Pai. E hoje temos discernimento do que é viver a tua vida, do que é estar em ti, do que é sofrer por ti, e do que tu sofreu por cada um de nós, Pai. Neste momento que vamos cear, eu te peço em nome do teu filho Jesus, esteja com cada um de nós, esteja com cada um daqueles que já ceiaram e que vão ceiar, Pai. Olha, Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados, porque tu já levaste todo o nosso pecado, nosso sofrimento e a nossa doença ali naquela cruz, Pai. É por isso que eu te peço, em nome de Jesus, esteja conosco. E vamos agora ceiar, em nome de Jesus, amém, Pai. Saia do seu lugar, pode vir pegar a ceia. Isso. Quando você retornar, é você e Deus. Aí o louvor, enquanto o louvor estiver tocando, sendo entoado, você tem o seu momento. Aí coma do pão e beba do cálice. Isso mesmo. É isso mesmo. Agora esse é o momento seu com o Senhor. Fale com Ele.
Entre na comunhão com Ele. Diga para Ele. Mostre o seu olhar agora para Ele. Diga para Ele: Pai, muito obrigado. Mais 30 dias. Mais 30 dias. Porque se não fosse por Ti, contigo e para Ti eu não conseguiria. Diga isso para Ele. Não olhe para nós. Não olhe aqui para o grupo. Fale com o Senhor. Fale com Ele. Diga para Ele. Rasgue o seu coração, como foi dito no início. Glória a Deus. Vamos encerrar, queridos. Nós vamos orar ao Senhor. No próximo sábado, nós queremos dizer aos adolescentes que estão aqui, a todos os pais, que já teremos o culto de jovens e adolescentes. Dá para dar um glória a Deus? É assim, nós já olhamos pelos olhos da fé, nós aprendemos a olhar, não é verdade? Então já vamos ter culto de jovens e adolescentes. Amém? E em seguida, querido, quando nós encerrarmos, nós vamos orar, encerrar. Queria que você fosse um pouco rápido por conta da saída dos carros, ok? E com cuidado, para que a gente saia daqui tranquilo, porque eu sei que o Senhor nos encheu com a sua presença. Amém? Glória a Deus. Podemos orar? Então vamos ficar de pé para parecer que está terminando. E nós sairmos cheios da presença do Senhor. Que bênção. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento tão bom, Senhor. Aprendemos, Senhor, na EBD pela manhã contigo. Tivemos uma ceia de restauração e novamente, Senhor, Tu és um Deus que faz a cada momento, e nada pode te impedir, Senhor, e nós cremos que Tu restauraste, que Tu curaste, e Tu salvaste, como vimos ainda há pouco, Senhor, e Tu vais continuar fazendo, porque Tu és o Deus de ontem, de hoje serás eternamente. Por isso nós te agradecemos, Pai, por tudo o que Tu tens feito. Este louvor, Senhor, saiu dos nossos corações, que tem alegrado, como incenso suave e agradável às tuas narinas, Senhor, o teu coração. Nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos, no santo nome e poderoso nome de Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre. Você que crê, diga amém. Estenda suas mãos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do seu santo, maravilhoso Espírito Santo, esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã que está aqui na internet, onde você estiver. Você que crê e recebe, diga amém. Uma semana abençoada, cheia da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos com Deus.